Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Ler, só mais um capítulo. E hoje eu tô aqui com duas convidadas mais que especiais, a Débora Gobita e a Luciana Gerbovic. Gente, muito bem-vindas. Eu vou ler uma introduçãozinha sobre cada uma, depois a gente vai para as perguntas e para nossa conversa. Então, a Débora, ela estudou arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, design de interiores na Escola Pan-Americana de Arte e formou-se em direção cinematográfica na Academia Internacional de Cinema. Atuou por alguns anos como empresária e desde 2009 se dedica ao mercado audiovisual. Antes de se estabelecer como roteirista e diretora de cena, pela experiência em arquitetura e design, iniciou sua carreira assinando direção de arte em curtas, campanhas e documentários. Débora, seja muito bem-vinda. Quer falar alguma coisa para os espectadores? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema super importante e a conversa vai ser interessante. E agora a Luciana Gerbovic, formada em Comunicação Social e Direito. Descobri que se formou aqui na FAP, em Rádio e TV. Mestre em Direito Civil pela PUC-SP, mediadora de clubes de leitura nos mais diversos espaços, sócia-diretora da Escrevedeira, Centro Cultural Literário, e co-articuladora do programa Remissão em Rede, junto de Janine Duran, que fomenta clubes de leitura em unidades prisionais para remissão de pena por meio da literatura, que é o nosso tema principal hoje. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, com a Débora. E na FAAP de volta, né? Sempre bom estar aqui. Bom, eu vou começar conversando com a Luciana para já engatar o caminho da remissão e dos clubes de leitura na prisão. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua infância. A gente já conversou um pouquinho, mas eu vi em um vídeo que você comentou que você não nasceu num lar de leitores. Então, você foi muito instigada a ler pela escola, o que é algo incomum, porque normalmente as crianças, elas perdem a vontade de ler na escola. Como é que foi essa experiência com a leitura e a infância? Eu gosto de lembrar das professoras, né, e da escola, que sim, forma leitores. Dá para formar, né? Mas eu cresci no interior de São Paulo, em Sorocaba, cresci numa chácara com um monte de bicho, um monte de vizinhos, tudo da mesma idade. Mas não tinha livros em casa, mas não tinha ninguém lendo, né? Que são coisas diferentes também, assim. E eu comecei a gostar de ler na escola. Eu falo que o meu pai fez de bom é que quando eu pedia um presente, né, ele sempre falava, não, tem que esperar o aniversário ou o Natal, né? E aí eu comecei a gostar de ler pela escola, pedi um livro, ele falou, não, livro vai ser sempre sim. Para livro você pede a hora que você quiser. Eu falei, aqui achei um jeito de ganhar presentes, né? Então comecei a pedir muito livros, aí eles me compravam os livros que eu queria. Mas tive uma professora muito importante para minha formação como leitora, que eu já tinha, sei lá, uns 11 anos, e a gente tinha que ler uns livros obrigatórios lá para a escola. E eu lembro que era Capitães da Areia. E acho que a gente era muito novo ainda, e a gente começou a falar, ai, que livro chato, a gente não está entendendo nada. Ela falou, não, para tudo, porque vocês vão entender errado, assim, não vão pegar o gosto, e não é para isso. Aí ela recolheu os livros, falou, deixa que eu me viro com a direção. Ela levou um monte de livro pra gente, falou, cada um olha a capa, aí escolhe algum e leia esse. E aí cada um escolheu um e a gente começou a ler e falar sobre aquele outro livro. Ela falou, quando vocês pegarem o gosto pela leitura, a gente volta com os obrigatórios. Então, esse foi um grande ensinamento e foi ela que, muitos anos depois, que eu percebi que ela fez o que a gente tanto fala hoje, que a primeira coisa é ter prazer em ler, né? Sim, com certeza. E como é que foi esse start de, meu Deus, eu preciso investir nos clubes de leitura? Porque você estava advogando, estava no direito, e o que te fez, de novo, deixar o direito e buscar os clubes de leitura, principalmente os clubes de leitura na prisão? Porque foi um projeto que você desenvolveu do programa de remissão em rede. Como é que foi esse desenvolvimento desse projeto? Quando eu fui para a literatura para escrever. Então, quando eu estava morando aqui em São Paulo, eu descobri as oficinas de escrita, né? Oficinas de escrita literária. E eu lembro que eu estava numa livraria e vi um anúncio
E eu liguei para a professora, a gente usava telefone fixo na época, assim, e falei, o que é oficina de escrita criativa? Ela falou, para quem quer escrever literatura. Eu falei, mas isso existe? Né? Ela falou, existe. E eu lembro que eu perguntei, eu vou achar um monte de gente que nem eu, assim, que gosta de ler, de escrever? Ela falou, vai. Né? Aí eu comecei a fazer as oficinas de escrita. Aí fui fazendo várias. Só que comecei a ler de outro jeito, né? Para escrever literatura, também comecei a ler literatura com mais atenção ali, prestando atenção na forma, tudo. Aí eu comecei a me juntar com gente para ler o mesmo livro. Vamos todo mundo ler o mesmo livro e conversar sobre, né? E aí eu sou sócia de um clube aqui em São Paulo, isso já faz uns 15 anos, tinha um anúncio lá que vamos montar um clube de leitura, procura-se mediadora voluntária. De novo, eu não tenho noção o que é isso. Mas acho que eu faço algo parecido quando eu junto as pessoas para falar do mesmo livro. E me voluntariei e fui aprovada. E tinha uma outra pessoa também lá, candidata, mas votaram em mim. Venci. Aí era um projeto da Companhia das Letras, coordenado pela Janine Duran. E a Janine ia visitar os clubes de leitura, né? E ela foi visitar, ela ia fazer uma supervisão, assim. Aí ela foi visitar e ela falou, puxa, acho que eu nunca mais vou te ver, né? Tá incrível a sua mediação, não tenho nada para te falar, assim. Então, ela falou, eu fico voltando naqueles que eu tenho que ficar dando uma supervisão. Ela falou, essa aqui eu não volto mais, né? E aí ela começou a me chamar para outros, né? E a Janine já estava fazendo trabalho de clube de leitura. Ainda nem tinha muita remissão, acho que não tinha nem não tinha nem a recomendação ainda. Ela já estava nas penitenciárias, né? Pela companhia. E depois ela acabou saindo da companhia, aí a gente já fazia outras coisas juntas, ela tinha me chamado para outros, e foi quando ela falou, putz, vamos pensar nessa remissão em rede, né? E aí me chamou e a gente começou a articular juntas, assim. E aí que eu vivenciei, assim, né? Pela primeira vez, acho que eu tô com uma profissão onde eu não estudei antes para exercer. Eu fui exercendo e fui... É um monte de coisa que eu já tinha. Então, a questão do direito, entender o direito como a literatura como um direito. E aí eu fui entendendo, né, como que a gente pode formar leitores por meio desse prazer em ler, resgatar as histórias, resgatar a literatura. Então, é isso que eu falo, eu me achei, porque, na verdade, eu junto também tudo. A comunicação não foi esquecida, pelo contrário, muito menos o direito, assim. Então, são dois pilares importantes para eu fazer o que eu faço. Sim, você consegue explicar para os espectadores, porque eu com certeza sei, imagina, mas eu queria entender como é que funciona o programa de remissão. Porque os clubes de leitura, eles existem em cada sistema prisional, ou vocês que vão até a prisão, e quem que banca isso? Porque a prisão é tipo uma instituição coordenada pelo Estado. Mas, tipo, todas as prisões do Brasil têm o programa de remissão? É uma coisa que acontece só em São Paulo ou em algumas prisões específicas de São Paulo? Como é que vocês coordenam isso? A Débora pode até me ajudar, que ela andou mais pelo país aí, né? Por favor. A gente costuma dizer que primeiro começou com uma recomendação judicial, a remissão de pena pela leitura, porque a remissão é aquilo que a pessoa privada de liberdade cumpre e tem alguns dias, né, abonados. Antes só existia a remissão pelo trabalho e a remissão pela educação, pelo ensino formal, ensino fundamental, ensino médio. E aí o CNJ recomendou em 2013, 2011... Acho que 13. Que pessoas que participassem de clubes de leitura e lessem um livro e produzisse uma resenha, ela teria direito a remir 4 dias de pena naquele mês. E essa recomendação... Por aquele livro, né? Por aquele livro lido. E essa recomendação judicial escalou para uma outra medida que a cada estado aplica ou não, porque não é uma lei.
Mas é por isso que a gente costuma dizer que as coisas acontecem à própria sorte, né? Porque cada estado que faz a gestão dos presídios, né? Não é uma instância federal, é uma instância estadual. E cada estado tem uma perspectiva, uma ideologia sobre o sistema prisional. E uns entendem que isso é um privilégio para preso e outros conseguem entender o quanto isso é transformador, né? Porque quase que 90% da população carcerária nunca teve um contato com um livro de literatura, nunca segurou um livro de literatura nas mãos. E ter isso pela primeira vez com uma curadoria e uma mediação feita por pessoas como a Luciana, como a Janine, é uma grande oportunidade de transformação, porque a gente sabe o quanto a literatura transforma, né? Forma e transforma a vida das pessoas. Eu sou fruto disso. A Luciana, desde, né, desse contato com essa professora, é fruto disso, né? Dessa formação literária, apesar da formação na FAAP, apesar da formação em Direito, apesar da minha formação, o que me estrutura é o acesso que eu tive à literatura na minha vida. Por isso, esse meu trabalho e esse movimento que eu faço sobre literatura nos presídios. Sim, você consegue falar um pouco agora sobre a sua história, porque você se formou em arquitetura, foi para o design e acabou chegando no cinema. Como é que foi essa transição e como é que foi do cinema produzir e se inteirar nos clubes de leitura para produzir o documentário Liberta, que a gente já vai puxar também? Então, é uma trajetória. Eu estudei arquitetura de interiores, nunca exerci nenhuma dessas profissões. Depois, como você disse no começo, fui empresária de turismo. E em 2007 fui fazer cinema, um curso técnico, porque cinema é técnico, né? Não é teórico. Então, eu fui fazer um curso prático e fui fazer cinema muito por acreditar que o audiovisual é uma ferramenta de transformação importante, é uma ferramenta que pode ser apropriada para uso de transformação social. Então, os meus projetos todos têm esse cunho de transformação social, e o Liberta é um deles. E eu realizei o filme, aí, né, parte de quando a Luciana e a Janine se encontraram para criar clubes de leitura em unidades prisionais. Eu fui impactada, eu já conhecia a Luciana, não conhecia a Janine, mas eu fui impactada sobre um voluntariado. Elas estavam dentro do Clube Mulheres do Brasil, no Comitê de Cultura, promovendo clubes de leitura em unidades prisionais, e o Clube Mulheres do Brasil, no Comitê de Cultura, tinham voluntárias para corrigir as resenhas. E quando eu vi que existia isso, quando eu fui impactada por algum flyer, algum convite, alguma coisa que isso estava acontecendo naquele lugar, eu imediatamente fui até lá e falei, sou uma parecerista, quero fazer parte desse grupo. Conheci o trabalho da Luciana e da Janine e, no primeiro dia, como roteirista e diretora, 1 mais 1, 2, falei, não, precisamos fazer este filme, porque é muito interessante, né? Ver Sim. a literatura num lugar que a gente nunca imaginou, como a grande maioria da população acha que nem são pessoas, né? Acha que ali é inacessível para qualquer coisa que tenha uma potência. E quando eu entendi que isso era possível, eu fiquei muito encantada. E é muito encantador, né? Você entender e ver que pessoas que nunca tiveram nenhum contato com educação e com literatura, a partir do momento que começam a ler e se transformam em leitores, a vida muda, né? Ou não muda, mas alguma coisa ali se transforma. E isso é muito encantador. E, a partir daí, eu comecei a pensar em fazer o documentário Liberta. Em 2018, comecei a escrever o projeto. Em 2019, começar a estruturar, a desenvolver, inscrever em leis de incentivo, tal, né? Porque vocês aqui, alunos de cinema, têm que entender que as coisas demoram anos para serem feitas. E aí, em 2020, veio o vírus
e veio o verme. Então, tudo ficou muito difícil. E mesmo assim, saiu. O filme saiu, a gente conseguiu patrocínio via leis de incentivo, que é uma coisa que vocês vão ter que se deparar muito na vida. E realizamos o Liberta e foi uma experiência muito legal. Ele foi pensado para sensibilizar a sociedade civil e sensibilizar também quem está lá, né, com a caneta na mão, tomando decisões, juízes, desembargadores, e também os jovens, ou seja, tentar sensibilizar o máximo possível de pessoas para essas pessoas começarem a olhar para esse lugar, né, que ninguém olha. É um lugar invisível, completamente. A gente acha que as pessoas em situação de rua são invisíveis, mas existe um lugar ainda muito mais invisível. E que, além de ser invisível, quando é olhado, é com bandido bom é bandido morto, direitos humanos só para humanos direitos. E isso é uma formação cultural da população, muito culpa do audiovisual, né? Porque as TVs abertas, quando começaram a disseminar algumas décadas esses programas sensacionalistas, formou-se essa ideia, né? De, bom, aí vamos falar de outras coisas e outros desdobramentos políticos, que acho que não vem ao caso, mas acho que é isso, um pouco disso. Eu só lembro, umas 2 semanas passadas, eu estava numa penitenciária masculina e um senhor entrou no clube pela primeira vez, assim, e abriu uma vaga, né? Porque eles têm fila de espera, Sim, assim, sim. a gente tem um número ali de 20, 25 pessoas para participar. E era a primeira vez dele. E a hora que acabou, ele veio falar para mim. Ele falou, agradecer, tudo. Assim. E ele falou, eu era uma dessas pessoas. Ele falou, no meu caminho para o trabalho, de casa para o trabalho, eu tinha que passar por uma penitenciária. Ele falou, e eu era daquelas pessoas que via a fila na porta de visita, e eu falava assim, por que não soltam uma bomba nesse lugar? Aí ele começou a chorar. Ele falou, eu jamais imaginei, jamais, que eu ia estar aqui dentro. Caraca. Aí ele começou a chorar e falou, estou muito arrependido de ter pensado isso, de ter pensado tantas vezes que era para soltar uma bomba. Até falei, calma, seu pensamento não é mágico, né? Não é porque você Tá tudo pensou bem, que Isso vai acontecer. Mas é isso, né? A gente não acha que vai estar lá, né? Pois é. Mas alguns têm mais chance que outros, mas ninguém está livre, não. Sim, mas É. eu acho que você atingiu o que você buscava de sensibilizar as pessoas. Eu estava comentando que, de verdade, eu e a minha família fomos uma família antes e depois de assistir, porque eu sempre assisto as coisas com os meus pais. E, normalmente, quando a obra é boa, a gente sai discutindo sobre o que a gente conversou. E eu acho que a gente nunca discutiu tanto quanto depois que a gente assistiu esse documentário, porque traz um ponto de vista, traz uma história que a gente não está acostumado a viver com pessoa de classe média alta. Eu nunca parei para pensar, tipo, meu Deus. E uma frase que me marcou muito, que o Dexter falou no momento do documentário, ele comentou sobre como as pessoas falam, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido ressocializado. Mas a gente tem que pensar além, porque como você pode ressocializar a pessoa que nunca esteve inserida na sociedade? Uma pessoa que nunca teve as mesmas oportunidades, que nunca teve a possibilidade de ler um livro e gostar. Por quê? Não, porque eu tenho que cuidar da minha família, porque eu tenho que cuidar da minha irmã, porque é a minha casa. Então, realmente, a gente tem que pensar além disso. Além dessas pessoas. E além de ressocializar, é socializar, é trazer essas pessoas e falar, olha, a gente tem outras oportunidades de vida, a gente tem outras opções. Tem um homem também que comenta no documentário que ele nunca tinha lido um livro na vida dele, porque na cabeça dele a vida era 880. Ou eu sofria para pagar as contas que nem os meus pais, ou eu entrava para o tráfico, ou eu entrava para o mundo do crime porque me dava dinheiro e me dava o sustento rápido que eu precisava. E eu queria saber de vocês, como vocês pensam, se vocês pensam em ampliar esse projeto, porque, claro, os clubes de leitura nas prisões já ajudam muito as pessoas que, infelizmente, não tiveram essas oportunidades quando crianças ou desde da escola.
mas você teria alguma possibilidade da gente levar esses clubes ou até algum projeto mais cedo para essas pessoas? Então, a gente buscar clubes de leitura em escolas públicas ou nas favelas ou em alguns lugares que não tem. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês têm isso em mente? Muito. É o que eu passo o dia pensando. Tem umas bobagens que a gente estava falando antes, eu também fico pensando em umas bobagens, mas acho que é o que eu passo o dia pensando, né? A gente... Você até usa a palavra ajudar, né? Eu nem uso, eu não estou indo ajudar ninguém, sabe? Uhum. Talvez me ajudar e olhe lá. Né? Também a gente fala muito, outro dia numa penitenciária feminina, assim, a gente vê a quantidade de mulheres, assim, principalmente as mulheres, são mais maltratadas, né? Uhum. Sem dente. E tem uma parceira nossa também que fala, gente, uma pessoa sem dente não podia ser presa. Uma pessoa sem dente é uma pessoa que o Estado nunca olhou. E como é que... Aí o Estado chega só nessa hora, na hora de encarcerar. E eu também não uso a palavra ressocializar. Não estamos ressocializando ninguém. É isso. Ainda acho que o que a gente faz lá é tentar diminuir danos. Uhum. Né? E é isso. Como é que você ressocializa alguém que nunca nem foi socializado? Né? As escolas muito parecidas com as penitenciárias. Eu faço clube de leitura em escola pública também. Eu fico muito impressionada com os barulhos, que são os mesmos. E a De grade, né? a arquitetura geografia. E o barulho. É grade, E grade. chave, portão, tudo. Então, parece que é isso, né? Então, para você ir acostumando, né? Parece. Tipo, se sair daqui e for para lá, não vai ser tão diferente, né? Então, claro, a gente começar os clubes de leitura nas escolas, que a gente também já fez bastante coisa. E a gente fala, vamos com os alunos? Não, vamos com os professores. Né? Porque você também vai falar com os professores que estão cansados, que estão trabalhando pra caramba, em não sei quantos turnos, para ganhar pouco. Né? As condições de trabalho, aí às vezes fala, mas a importância de ler literatura... Que hora, minha filha? Né? Pô. Então, a importância de a gente levar os clubes de leitura, quando a gente pensou nas escolas, a gente falou, não vamos começar com os alunos, vamos começar com os professores. E batalhar para que o clube aconteça na hora do trabalho. Não é para o professor ainda ficar mais na escola, não é para ele sair da casa dele e vir num outro horário. Tem uma horinha aí no mês que vocês conseguem, né? Falar com o diretor que você consegue. Tem a reunião tal... que toda semana acontece, então uma vez no mês você consegue dar essa hora para a gente? E a gente, para os professores também lembrarem, né, do prazer pela leitura, de estar lá. E os clubes de leitura, quando a gente fala, é pelo prazer, é ler por prazer, é se juntar para conversar só pelo prazer. Não. A gente não vai ganhar mais por causa disso, a gente não vai ser promovido. Não tem nada de utilitário. É bem contra o nosso tempo, assim. Né? E a mesma coisa, mesmo nas penitenciárias, a gente fala... É uma resolução, a remissão remissão pela leitura não é lei ainda, então é isso. Tem quem entenda que ok, tem quem entenda que não, também a lei não obriga, né? Mas o sistema prisional brasileiro é punitivista, Sim. Não é garantista de direitos. Então isso é uma outra resistência. Mas então, o fim, a gente fala, não, eles têm esse direito, né, de remir a pena, e a gente gosta de lembrar que está no documentário, né, Débora, que a remissão é com C cedilha, né? Sim. Não é a remissão com 2 S's, não é perdão. Remissão com C cedilha é pagamento, né? Então, você está pagando, assim, a sua pena também com isso, né? E a gente já li em desembargador ali escrevendo, né?
mas que coisa mais fácil agora. Então, basta ler um livrinho e ficar lá 4 dias a menos. Basta ler um livrinho, amigo. Naquele lugar onde eles estão, quem nunca teve acesso ao livro, lê um livro e depois você tem que fazer um relatório de leitura em poucas páginas. Você está achando que é fácil? Não, a gente tem mestrado e doutorado e não consegue, às vezes, fazer um relatório de leitura naquele número de páginas ali. Mas, então, a gente briga pela remissão, mas, em primeiro lugar, resgatar ou mostrar que existe o prazer em ler e formar leitores. E a remissão vem como consequência. Porque a grande questão para nós é formar leitores. Né? Uhum. Você comentou dos presídios femininos. Eu estou lendo o livro Prisioneiras, do Drauzio Varela, e é uma loucura você comparar com... Se o Carandiru já foi um estouro, você lê Prisioneiras e o Drauzio fala que as mulheres, elas são esquecidas. Elas são punidas 2 vezes, né? Elas são punidas pela ilicitude, são punidas por serem mulheres, porque ela não deveria ter pensado no filho, devia ter pensado na família antes de cometer qualquer ato ilícito. Então, ela é punida mais de uma vez. Sim. E vocês, como mulheres que trabalham, que lutam contra esse sistema, vocês têm alguma experiência, alguma resistência que vocês ainda sentem? Acho que a Débora mais no campo do audiovisual e você nos clubes de leitura. Tipo, é fácil chegar... Obviamente não vai ser fácil, mas é fácil você chegar, olha, eu tenho um projeto, eu sou roteirista, eu sou diretora, eu quero levar isso para frente. Você acha que o fato de ser mulher tem uma maior resistência? Assim, tem dados aferidos que as mulheres têm muito menos acesso em todos os campos. No audiovisual não é diferente. Diretora mulher no Brasil, só acho que 15% dos filmes produzidos no Brasil são dirigidos por mulheres, e sendo que esses filmes são filmes low budget, de pouco acesso. Os grandes orçamentos vão para as mãos dos homens brancos héteros. Diretora de fotografia, 4% atua como direção de fotografia no Brasil. Então, assim, às vezes parece que é um meio progressista, né? O cinema, o audiovisual, mas não. E, claro, experiências machistas, se eu já sofri, não consigo nem listar quantas milhões. Uma só? Rindo de nervoso, né? Uma só, gente. Você quer que eu lembre de uma? Não consigo numerar quantas. Justo. Eu falei isso, gente, porque eu estava comentando com um apresentador do nosso último podcast e foi meio sem querer que a gente fez isso. Tinham 4 homens na mesa e o apresentador era um amigo nosso, Yuri, te amo, o homem branco. E aí eu falei, gente, o próximo podcast vai ser só 3 mulheres. Boa. Olha isso. Conseguimos. Sim. Enfim, eu achei essa pauta engraçada. Gente, estão aqui pegando o nosso pé que tá acabando o nosso tempo. Sim, já acabou, né? Vamos nos despedindo. O Yuri passou, então eu também vou passar um pouquinho do horário. Temos direito. Se ele pode, eu posso. Temos muitos créditos. Exato. Então a gente vai se despedindo. Eu mandei pra vocês no roteiro que a gente criou uma coisa de fazer um bate-bola jogo rápido no final pra se despedir, porque querendo ou não, o nosso assunto foi uma pauta mais pesada, mas realmente muito importante da gente trazer e das pessoas entenderem. Gente, da FAP tem uma prática extensionista chamada Literatura que Liberta, onde a gente lê as resenhas e as redações, que no caso a gente só está trabalhando com o Presídio de Santana agora, mas então se vocês puderem participar para o próximo semestre, a gente ajuda demais as pessoas que... até no documentário, a de Trajano fala que ela não gosta de ser chamada de prisioneira. De egressa. Ela tem uma questão com esse termo. Por ser uma questão racista, na época dos escravos, esse termo acabou migrando para egressos do sistema. Mas é o termo que se usa, né? Ela se chama de sobrevivente do sistema, não de egressa. E eu acho essa palavra sobrevivente muito mais adequada também. Sim. Porque passar pelo sistema prisional no Brasil é sobreviver a muitas coisas. E é isso, assim, eu acho que esse curso de extensão
que esse semestre a FAP está tendo, né, o privilégio de receber pelas mãos da Denise Machado, que trouxe para cá essa ideia. É muito importante isso acontecer aqui, escalar aqui, não só para uma disciplina, mas para todas as disciplinas, porque essa formação de pareceristas são pessoas que vão se disponibilizar para o sistema criarem mais clubes de leitura, porque eu escuto muito, né, a essa pesquisa que eu faço já há alguns anos, e bato nessa tecla o tempo todo, mas por que num presídio de 2.000 pessoas só tem um clube de leitura com 20 pessoas? Ah, porque não temos mãos, não temos pessoas que corrigem as resenhas. Eu falei, então tá, então vamos formar um exército de pareceristas. Então, a Denise Machado, a Rosaura Pessutti, que criou a Dois Sonhos, a Luciana, a Janine, nós temos várias pessoas que estão fomentando isso. E a gente quer criar um exército de pareceristas para desconstruir essa desculpa de que não temos pessoas para corrigirem resenha. Seja por isso. Não seja por isso. Certíssima. Então, esse curso extensionista aqui é muito importante. Assim, eu acho que todos os alunos deviam... Claro, né, cursos de extensão têm várias contrapartidas sociais de diferentes, né, aspectos e todos muito importantes. Mas eu acho que esse, diferente dos outros, o aluno, ele se transforma junto. Eu acho que para o jovem universitário, ter contato com essa realidade já forma um outro ser humano, já forma, né, uma outra experiência. Eu acho isso super importante. Parabéns para a FAP e para a Denise. Bora lá, gente, pro bate-bola jogo rápido. Podem responder bem rapidinho, se quiser justificar, se não quiser. Perguntas aleatórias. Que medo. Qual seria o título da sua biografia e quem a escreveria? Se você fosse escrever uma biografia da sua vida agora, neste momento, qual seria o título e quem escreveria ela? Também, Nossa. Luciana, vai você. Que Ela já escreveu 2 livros ou mais, né? Gente, Então, Ó, eu vou falando, por exemplo, eu tinha pensado na minha, seria artista cientista, sem justificativa. O nome acho que seria alguma coisa tipo... Ela não entendeu nada, ela não está entendendo nada, mas está tentando. Tipo, Quem escreveria? Quem escreveria? Ah, sei lá. Pode ser. Porra, A é Helena mesmo. Ferrante. Tudo bem, Annie Ernaux? Annie Ernaux, pode ser. Annie Ernaux, a Helena Ferrante. O meu poderia ser assim... Ela não desiste. Azul. A Annie Ernaux, eu acho que eu daria para ela escrever. Assim, acho que ela só escreve sobre ela, né? Então, teria que ser uma escritora que não escrevesse autoficção. Mas... Tudo bem, a gente pode aqui... Acho que a Luciana pode escrever, porque ela é escritora. Um livro que você gostaria de esquecer para ler de novo pela primeira vez? Ana Paixão. Karenina. Paixão segundo GH. Ó, arrasaram. Um personagem literário que, infelizmente, você se identifica? Infelizmente, Capitu. Ai, eu sou o Bentinho. Um pouco paranoica. Eu não sou noia, não. Eu sou meio vítima. Que infelizmente eu me identifico. Acho que eu falei da Helena Ferrante, acho que tem umas mulheres lá que eu me identifico. Não sei o nome, não vou lembrar o nome, mas a da filha perdida, assim. Aquela mãe tá bem pirada. Também. Se você pudesse jantar com qualquer figura histórica, quem seria? Simone de Beauvoir, talvez. Ai, amo. Nossa, eu aprendi sobre ela no teatro. Mas acho que eu adoraria o Bergman também, trocar uma ideia. Meu cineasta referência. Gente, não me veio ninguém. Assim, Ai, gente, uma galera, eu adoraria. Eu queria jantar com meu bisavô, que eu não conheci. Então, vamos não trocar. é histórico. Vamos trocar a figura histórica. Alguém que já faleceu. Sim. Seu bisavô. Meu bisavô, que era poeta. Sim. Gente, se vocês fossem uma batata, como vocês gostariam de ser preparadas? Ser batata.
Se eu tivesse que comer uma coisa só na vida, eu ia escolher a batata. É. Porque dá pra fazer de um monte de jeito, né? Arrasou. Agora, como eu gostaria de ser preparada, purê não quero ser amassada. Frita não quero ser. Eu não quero nada, eu quero ficar Batata crua. sauté. Aos murros. Não, eu bem queria ficar crua, pôr na água e surge aquela plantinha. Uma Ah, batata acho que legal. planta. Justo. Boa. Gente, vocês acabaram de me conhecer, literalmente há, acho que uns 40 minutos atrás. Eu queria que vocês me indicassem um livro que vocês acham que eu gostaria, simplesmente pelo que a gente conversou aqui até agora. Eu sempre vou pensar nos mais recentes, mas para uma jovem, eu indicaria a Teoria King Kong, da Virginia Despentes. Gente, eu com tanto livro Nossa. na cabeça. Você já leu algum da Helena Ferrante? Eu tô com a Helena Ferrante na cabeça hoje. Acho que não, mas então posso pronto. pesquisar. Então, Pesquisa a autora e A Filha Perdida. a filha perdida. Maravilhoso. Gente, é isso então. Muito obrigada por receber vocês aqui. Então a gente vai terminar o nosso capítulo por aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Dar um tchau? Só agradecer, e acho que peguei um gancho no que a Débora estava falando, como eu fico feliz, assim, essa semana também recebi de estudantes de direito que estão escrevendo, pesquisando sobre clubes de leitura, literatura, nas penitenciárias femininas, assim, então fico tão feliz de ver como tem uma galera jovem, assim, também. A gente está falando que ninguém olha, né, para quem está dentro dos muros, mas sempre me dá uma esperança, assim, de ver que tem gente jovem olhando, né? Sim, é isso. Super importante vocês desenvolverem esse tema aqui dentro de uma instituição, né, tão relevante como a FAAP. Então, parabenizo vocês e estamos à disposição para quando precisarem trocar essas ideias sobre esse tema. Gente, muito obrigada pela presença de vocês Duda, aqui. obrigada. Obrigada. Gente, eu não me introduzi no começo, eu sou a Duda Ramos, eu faço cinema aqui na FAAP. E agora a gente vai terminar o nosso capítulo. Não sei quando vai sair o próximo, acho que a gente está fazendo a cada 15 dias, gravando. Então, é isso. Tchau, tchau.